segunda-feira era suposto ser uma noite para celebrar, pois eles ganharam o jogo 6-0. Ou seja, foi uma vitória incrível, 6-0. Mas apesar de derrotar Everton, o treinador de Chelsea estava furioso. Os adeptos estavam em choque e os jogadores estavam com muita vergonha. Eu não consigo aceitar este tipo de comportamento, disse o treinador. Eu disse-lhes que é a última vez que eu quero ver este tipo de comportamento. É impossível ter este tipo de comportamento depois de uma vitória assim. Se nós queremos ter uma boa equipa, uma equipa excelente, nós temos que mudar e pensar de forma coletiva e juntos. O que aconteceu que tornou o treinador tão zangado e chateado com a sua equipa? Pronto, Chelsea estava a jogar muito bem, ou seja, 4-0, e depois eles ganharam um penalti, que é fixe, não é? Normalmente, quando uma equipa tem um penalti, é tipo, ok, boa, mais um gol. Mas não para esta equipa. Para esta equipa, o que era suposto ser o seu momento de glória, tornou-se o seu momento de vergonha. Pois durante os próximos 60 segundos, não sei se vocês viram isso no YouTube ou na televisão, mas durante os próximos 60 segundos, 3 jogadores do Chelsea, Jackson, Madueke e Palma, ficou naquela área, na zona de penalti, a gritar uns aos outros, a empurrar uns aos outros, pessoas da mesma equipa, a tirar a bola uns dos outros e a discutir para saber quem é que devia tirar o penalti. Foi mesmo feio para ver. Foi triste, mas foi um momento revelador, porque a unidade que a Chelsea estava a tentar mostrar, ou seja, acabou por ser nada mais do que para inglês ver. Pronto. Foi apenas isso. Foi apenas isso. E como o treinador reconheceu, isso foi algo bastante perigoso para a equipa. Pois quando divisão e rivalidade entra numa equipa, então a equipa tem grandes problemas. E o que aconteceu ontem? Chelsea perdeu. E não é uma surpresa. Como uma equipa assim, não é uma surpresa. Há consequências terríveis. Bem, como vocês sabem, se calhar, nós começamos uma nova série na semana passada, olhando para a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Corinto era uma cidade bastante rica, com uma reputação para ser a vida e cultura muito rica daquela zona. Houve uma boa mistura de etnicidade e religião, e as pessoas jovens e famosas, todas elas queriam estar lá. Ou seja, Taylor Swift, Jordan Peterson, Elon Musk, Salvador Sobral, Kim Kardashian, ou seja, todos eles iam querer estar lá. Foi uma cidade bastante fixe para as pessoas. De facto, descobrimentos arqueológicos revelam que a cidade foi dedicada a entretenimento, sucesso, popularidade, dinheiro e prazer. Esse foi o foco daquela cidade. O apóstolo Paulo, já esteve na cidade durante 1 ano e meio a pregar o Evangelho sobre Jesus, a falar sobre a sua crucificação e a sua ressurreição e a plantar uma igreja naquela cidade. Mas depois ele foi-se embora para um outro lugar. E parece que em 2 anos a cultura de Corinto começou a entrar a igreja em Corinto. Afastar pessoas do Evangelho de Cristo para um Evangelho da arrogância, da sabedoria humana, do poder mundano, da espiritualidade vazia. E é por esta razão que Paulo decidiu escrever esta carta. Pois, como nós vimos na semana passada, embora eles sejam cristãos, irmãos em Cristo, ele estava em choque acerca do seu orgulho espiritual, a sua imoralidade e a sua teologia questionável. Então, vamos abrir as nossas Bíblias e vamos ler o texto para hoje. É 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. E antes de ler, eu vou orar. Vamos orar.
Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado que nós temos o privilégio de ter a Tua palavra na nossa língua e que nós temos o direito para reunir aqui, sem problemas como as autoridades, com a possibilidade de aprender mais sobre Ti. Nós oramos, Senhor, que Tu possas falar conosco no poder do Teu Espírito. Nós oramos isso em nome de Jesus. Amém. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Paulo está a escrever o seguinte: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças porque a nenhum de vós batizei, exceto Cristo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com sabedoria da palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Amigos, há 3 coisas que nós vamos ver esta manhã do texto. O apelo à unidade, a raiz da divisão e o remédio do Evangelho. Então, a primeira coisa, o apelo à unidade. Então, versículo 10, mais uma vez, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, Paulo quer que a igreja em Corinto seja unida. Mas repara que ele não está a usar a sua autoridade enquanto apóstolo para dizer vocês têm que ser assim, mas ele está a apelar pessoalmente a elas enquanto irmãos, a pedi-los pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo para conformar o seu comportamento ao Evangelho. Ou seja, é como se ele estivesse a dizer: olhem, irmãos, é por causa de Jesus que vocês estão salvos. Ele é a razão pela qual vocês têm a esperança no mundo. Ele é a razão pela qual vocês têm a vida no mundo. Então, por favor, lembrem-se disso e começam a viver a tua vida em conformidade à sua vontade. Não porque vocês têm que viver assim, mas porque vocês querem, certo? São irmãos em Cristo. Ou seja, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Cristo. Isso sempre devia ser o motivo para nós, enquanto cristãos, para viver da forma correta no nosso dia a dia, não é? Ou seja, nós não queremos viver da forma correta porque nós pensamos que isso vai contribuir à nossa salvação, não. Nós não queremos lutar pela santidade porque nós pensamos que então outras pessoas vão pensar que nós somos mais santos e mais fixos, não. A nossa motivação devia ser enquanto um povo que é amado, escolhido, perdoado, redimido pelo Senhor Jesus Cristo. Pessoas que agora conhecem Cristo, amam Cristo e querem viver para Ele em obediência e fé, como uma resposta a tudo que Ele tem feito para nós. Mas que tipo de unidade Paulo está a falar sobre aqui? Versículo 10, é uma unidade que é visível. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Ou seja, Paulo está a dizer que eles deviam afirmar publicamente a mesma mensagem. Porque se há pessoas diferentes a dizer coisas diferentes, então vai haver muita confusão e a mensagem da igreja, a testemunha da igreja, ia ser enfraquecida. Então eles deviam concordar uns com os outros verbalmente e visivelmente. Mas Paulo quer mais do que isso. Ele não apenas quer uma unidade que é visível, mas uma unidade que é real. Versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa
e que não haja entre vós divisões. Ou seja, o Evangelho devia produzir unidade real, onde não há divisões externas, mas também não há divisões internas. Ou seja, não há rasgos na comunhão. Porque é possível que nós não vamos ver aqueles rasgos no início, mas se eles estão lá, ou seja, eles vão ser revelados um dia, tal como aconteceu no jogo com o Chelsea. E isso é exatamente o que vai acontecer com a igreja também. Ou seja, olhando para isso, se parece um pano sujo, é um pano sujo, desculpem, mas parece mais ou menos bem. Mas já, não sei se vocês conseguem ver, pequeninos rasgos. Conseguem ver? Que eu fiz ontem. Para verificar que isso devia funcionar. Ok, boa. Porque, ou seja, eventualmente, se nós temos um pano com rasgos, este tipo de coisa vai acontecer. E isso vai ser visível, as divisões, e vai destruir a igreja. É bastante perigoso. Então, Paulo quer uma unidade que é real. Mas ele quer mais do que isso, porque ele também quer uma unidade que é completa. Não sei se vocês repararam isso. Versículo 10, mais uma vez. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, ou seja, então, unidade visível, e que não haja entre vós divisões, então, unidade real. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. É fascinante que aqui a expressão para estar unidos, que ela inteiramente unidos, ou seja, é a mesma expressão que significa completamente tricotados juntos. Ou seja, é tal como este pano aqui não tem rasgos. Então eu acho e espero que vai ser difícil. Eu não estou a colocar toda a minha força, porque eu tenho receio que vai correr mal. Mas pelo menos um bocadinho, está bem? Um bocadinho. Ou seja, é muito mais difícil rasgar isso. Porquê? Porque não há divisões, não há rasgos. E é a mesma coisa com a igreja. Ou seja, a igreja que é unida devia ser capaz de resistir à força do mundo ao seu redor. Mas não, o que isso quer dizer? Que a igreja em Corinto devia ter unidade completa em mente, em julgamento e opinião. Ou seja, será que isso significa que elas deviam concordar sobre tudo? Será que isso significa que nós aqui em Eiras temos que concordar sobre tudo? Eu acho que a resposta é sim e não. Não, primeiro, até não. Elas não têm que ter a mesma perspectiva sobre tudo, sobre coisas não morais, digamos assim. Ou seja, vai haver pessoas diferentes que têm opiniões diferentes acerca de polvo. Se polvo é uma coisa boa para comer ou não. Ou seja, ou se é nojento. Pronto, tudo bem, não há problema. Eu sei que Filipe gosta, por mim, acho que não. Melhor não. Pessoas diferentes vão ter opiniões diferentes acerca do Benfica. Se o Benfica é a melhor equipa em Portugal ou não. Vai haver opiniões diferentes aqui. Vão haver opiniões diferentes aqui acerca do hino Sublime Graça. Se isso é, de facto, o melhor hino cristão no mundo. De todo sempre. Ou seja, pessoas vão dizer sim, outras não. Ok, tudo bem, não é problema. Paulo não está a sugerir que a igreja em Corinto tem que ser clones uns dos outros, tem que ser exatamente igualzinhos. Não. Mas eu acho que ele está a dizer que eles deviam ter a mesma opinião e pensar da mesma forma acerca das coisas espirituais, sobre verdades espirituais. Claro, isso inclui os fundamentais da fé cristã, ou seja, que Deus criou o mundo e tudo nele. Que enquanto criaturas feitas à sua imagem, que nós decidimos de rejeitar o seu reino e nós fomos separados dele. Mas que por causa do seu grande amor para conosco, que ele enviou Jesus, que veio cá e viveu a vida perfeita e depois foi para a cruz e morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser perdoados e reconciliados com Deus. E que um dia Jesus Cristo vai voltar. E nós, aqueles que estão a confiar nele, nós vamos estar com ele um dia, para sempre. Ou seja, estas são verdades que são inegociáveis. Temos que concordar sobre elas. Mas sabem, eu acho aqui que Paulo quer mais do que isso numa igreja local.
Eu acho que ele quer mais do que isso. Eu acho que ele quer unidade completa. Unidade de pensamento, unidade de cosmovisão, unidade de opinião. Incluindo sobre coisas que são de importância secundária. Coisas que não são tão importantes. Coisas ligadas com a escatologia, ou dons espirituais, ou como é que nós devemos olhar para o sábado. Mas como é que isso é possível? Ou seja, será que nós devemos simplesmente desligar os nossos cérebros e simplesmente concordar com tudo que os líderes da igreja estão a dizer? Eu acho que não. Eu acho que Paulo não está a dizer que a igreja devia ser uma ditadura, onde as pessoas têm que simplesmente concordar, sem pensar, sem refletir. Mas eu acho que, à medida que nós estamos cada vez mais enraizados na palavra de Deus, à medida que nós estamos cada vez mais moldados pela palavra de Deus, o nosso desejo e a nossa oração devia ser que nós podemos crescer em Cristo, a ser mais conformado à pessoa de Cristo e uns com os outros. Se calhar não vamos chegar àquela unidade completa, este lado do céu, mas mesmo assim, eu acho que é o objetivo, é o alvo. Devemos estar a trabalhar juntos enquanto igreja para ser conformado pelas Escrituras, para que nós pensamos e agimos e vivemos da mesma forma enquanto cristãos. Então essa é a primeira coisa para ver. O apelo à unidade. Uma unidade que é visível, que é real, que é completa. Mas há um problema em Corinto. Qual é o problema? O problema é que eles estão longe deste ideal. Elas estão cheias de divisão. Porquê? Isso leva-nos ao segundo ponto. A raiz de divisão. A raiz da divisão. Versículo 11. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao facto de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Nós não sabemos mais nada acerca de Cloé na Bíblia, não sabemos nada sobre ela. Mas, obviamente, ela esteve na igreja em Corinto, se calhar enquanto visitante, não sabemos, e ela estava com choque acerca de tudo que ela viu lá. Pois, em vez de ser uma igreja que exaltou e glorificou Cristo, a igreja em Corinto estava dividida em grupinhos. Grupinhos que estavam mais preocupados em exaltar os seus líderes do que exaltar Cristo. Isso foi uma tragédia. Houve aquele grupo que disseram: eu sigo Paulo. Paulo, ele é meu homem. Provavelmente eles foram convertidos quando Paulo esteve lá na cidade, não é? E por isso, se calhar, eles sentiram alguma lealdade para com ele. E afinal, ele era o grande apóstolo, não é? E eles estavam muito gratos a Deus por ele. Mas agora Paulo foi-se embora, não é? E houve novos líderes na igreja. E sempre quando há novos líderes, há uma tendência de olhar para trás com saudades, não é? E pensar que antigamente as coisas eram melhores. Pronto, Paulo, ele não cantava 3 músicas no início do culto. Paulo, ele não pregava por tanto tempo. Paulo, ele não tinha uma televisão na sua igreja. Paulo, ele não usava a Almeida revista atualizada como tradição. Não. Dá para imaginá-los a dizer coisas assim, não é? Menos a parte da televisão. E a tradição, mas pronto. Depois, houve aquele grupo que seguiu Apolo. Nós lemos sobre Apolo em Atos 18, e nós lemos que ele foi um judeu, um nativo da Alexandria, e alguém que era um bom orador, competente nas Escrituras. Ou seja, ele teve um dom de falar, ele foi um orador excelente. E em Corinto, obviamente, houve muitas pessoas que gostavam de ouvir pessoas com muita inteligência, com muita sabedoria humana, pessoas que podiam dar um discurso bastante sábio e fixe. Então, obviamente, houve um grupo que se sentiu mais atraído por ele. Finalmente, eles pensaram, finalmente temos alguém inteligente conosco. Eu consigo ouvir Apolo o dia todo. Ou seja, aquelas ilustrações que ele usa, elas são tão fixe. Ou seja, ele fala mesmo ao meu coração. Ele sabe tanta coisa sobre o mundo em que vivemos.
Ou seja, ele sabe tudo, grego, ele sabe aramaico, hebraico, ou seja, ele é meu tipo de pessoa. Ele é tão bom. Depois houve aquele grupo que gostaram mais do Cefas, não é? O nome aramaico para Pedro, o apóstolo Pedro. Provavelmente aquelas pessoas eram cristãos judeus que olharam para Pedro como seu mentor, como seu líder, alguém que ia entender bem quem eles eram enquanto cristãos judeus. Afinal, ele era também o líder, ou um dos líderes, da igreja primitiva em Jerusalém. Então ele era bastante importante, um orador com uma reputação internacional. Então, obviamente eles queriam associar-se a ele. E depois temos o último grupo. Não sei o que vocês acham sobre este último grupo. Aqueles que disseram, eu sigo Cristo. Que soa muito bem, não é? Soa muito bonito, não é? Para soa. Mas provavelmente eles pensaram que eles eram aquele grupo super espiritual. Olha, nós não somos os líderes humanos. Nós seguimos Cristo. Nós não temos que ouvir vocês. Nós somos aqueles que são mais avançados, mais espirituais, mais santos, que levam tudo muito mais a sério. E ao fazer isso, eles reduziram Cristo para o mesmo nível do que os seus servos. Paulo, Apolo, Paulo, Pedro, Cristo, tudo no mesmo nível. E Paulo diz, é absurdo. Repara, ele não está a atacar as pessoas em si. Ou seja, claro que não. A teologia de Paulo não é diferente do que a teologia de Pedro, de Apolo. E mais tarde, nesta carta, ele fala bem do Apolo e do Pedro. Eles não são o problema, nem o que eles estão a ensinar. O problema são os seguidores, os grupinhos. Porque eles estão a colocar os líderes uns contra os outros. Claro, Pedro, Paulo, Apolo, eles tinham personalidades diferentes, dons diferentes, e claro, houve pessoas que gostaram mais desta pessoa e outras que gostaram mais desta pessoa. Tudo bem, isso não é problemático, é normal. Mas todos os líderes estavam a proclamar Cristo, a glorificar Cristo, a exaltar Cristo. Então, para tentar exaltar um líder humano acima de um outro líder humano e criar grupinhos e divisões, é perigoso e errado. Mas quantas vezes nós fazemos algo parecido? Timothy Keller, Paul Tripp, Frank Smith, Tiago Cavaco, podia adicionar mais, não é? Não é apenas que nós pensamos que há alguém que é mais fácil ler, é mais fácil ouvir. Não é apenas isso. É que nós pensamos que ao associar-nos a esta pessoa, então nós somos mais santos, mais certos, mais importantes, superior àquelas pessoas mais ignorantes ao nosso redor. E nós, com facilidade, acabamos por ter uma mentalidade de um tribo. Ou seja, a criticar todas as pessoas que não fazem parte do meu tribo. Tu gostas da pregação do João? Pronto, ele não é propriamente Tim Keller, não é? Mas pronto, se calhar não há tantas pessoas que são espirituais como eu que conseguem discernir isso. Tu gostas de ouvir o Simeão a pregar? Ele é uma seca. Ou seja, o que ele diz é tão irrelevante para a minha vida. Não gosto nada dele. Não. Tu gostas da maneira que Joel dirige o culto? Eu acho que ele é tão superficial em tudo o que ele está a dizer. E não é nada intelectual para mim. Ou seja, Paulo aqui, ele não está a dizer que nós não devemos ter discernimento enquanto nós estamos a ouvir pregadores diferentes. Claro que devemos. Mas temos que não fazer parte de um grupinho à volta de um líder humano. Porque, de facto, nós fazemos parte de uma família focado não numa pessoa, mas em Jesus. É Jesus que nós devemos exaltar, não uma pessoa, ou um ministério, ou um acampamento. Isso leva-nos ao nosso último ponto. Vimos o apelo à unidade, a raiz da divisão. Finalmente, então, vamos ver o remédio do Evangelho. O remédio do Evangelho. Então, versículo 13, Paulo diz, acaso Cristo está dividido? Acaso Cristo está dividido? E a resposta é, não,
Ele não está dividido, claro que não. Então, se Cristo não está dividido, como é que o seu corpo, a igreja, pode ser dividido em grupinhos? Ou seja, como é que pode existir tantos grupinhos quando todos estão supostos a seguir Cristo, a amar Cristo, a viver para Cristo, a confiar em Cristo? Não faz sentido, diz Paulo. E não faz. Porque o corpo de Cristo é um. Já pensamos sobre o que isso quer dizer na igreja local, ou seja, ter unidade, que é visível, real e completa. Mas calha tu estás a pensar, mas então, há tantas denominações no mundo, não é? Evangélico. Há tantas denominações diferentes. Então, o que está a acontecer aqui? E é verdade, a igreja aqui em Eiras é diferente da igreja em Sota, que é diferente da igreja batista, que é diferente da Assembleia de Deus. Há diferenças, é verdade. Mas é uma coisa importante para reparar, ou seja, todas estas igrejas, elas fazem parte da Aliança Evangélica Portuguesa e todas elas concordam sobre os fundamentais da fé cristã. E todos reconhecem uns aos outros como irmãos, como o corpo de Cristo. E nós temos que lembrar disso quando nós falamos sobre outros ministérios, outros cristãos, outras igrejas. Eu acho que às vezes, e falo por mim, às vezes há a tendência a olhar com desprezo as outras igrejas ou denominações e a falar com elas, ignorando o facto que elas são cristãos, são irmãos por quem Cristo morreu. Claro, podemos discordar com elas sobre algumas coisas, e às vezes com razão, tudo bem. Mas se elas estão a agarrar a fé apostólica e bíblica, como está revelado nas Escrituras, se elas estão a confiar e a proclamar Cristo como Senhor e Salvador, então elas fazem parte do mesmo corpo de Cristo. Ou seja, será que eu pertenço ao grupinho em Eiras? Será que eu pertenço ao grupinho em Comunidade de Graça? Não, eu pertenço ao corpo, ao único corpo de Cristo. E temos que reconhecer isso. Mas também, além de reconhecer que o corpo de Cristo é um, temos também que reconhecer que os ministros de Cristo são insignificantes. Versículo 13. Acaso o Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças porque nenhum de vós batizei, exceto Cristo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes não me lembro se batizei algum outro. Amigos, vocês sabem que batismo é um ato visível que mostra uma transformação interna, não é? Ou seja, quando nós colocamos nossa fé, nossa confiança em Cristo, para mostrar isso de forma visível, nós obedecemos o mandamento do Senhor e nós somos batizados. Mas houve pessoas naquela igreja em Corinto que estavam mais interessados em quem fez o batismo do que o nome em quem eles foram batizados. Olha, sabe que eu já te disse que eu fui batizado pelo apóstolo Paulo? Pois é, o apóstolo Paulo, eu fui batizado por ele. Eu sou tão importante. Olha, aquele dia foi fantástico. Ele é tão sábio, ele é tão fixe, ele plantou a igreja aqui, tu sabes. E eu fui batizado por ele. E tu? Foste batizado por quem? Nunca ouvi falar sobre esta pessoa. Quem é? É cristão? Pronto, ok, cuidado. Mas olha, a sério, com Paulo foi espetacular. Mas Paulo discorda completamente com isso, não é? Completamente. Ou seja, o que importa quem fez o batismo? Não importa. É tão não importante para Paulo que ele não consegue lembrar quem é que ele batizou. Ou seja, eu acho que é bastante engraçado aqui. E mais uma vez mostra a veracidade da Bíblia, não é? É um livro escrito por seres humanos inspirados pelo Senhor. E dá para ver isso aqui. E dá para imaginar o que aconteceu quando ele estava a escrever ou a ditar a carta. Ele disse: dou graças porque nenhum de vós batizei, exceto Cristo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. Sim, Estéfanos, sim. Tens alguma coisa para dizer? Sim, eu percebo o que estás a dizer, Paulo, e concordo completamente. Mas, de facto, também tu batizaste a mim e a minha família também. Não sei se te lembra.
A sério? Não me lembro. Está bem, vou adicionar mais uma frase. Batizei também a casa de Estéfanas, além destas. Não me lembro se batizei algum outro. Não me lembro. Não é que batismo não era importante por Paulo, era bastante importante. Claramente sim. As pessoas, ele proclamava o Evangelho, as pessoas começaram a seguir o Senhor com arrependimento e fé, e eles foram batizados. Foram batizados. Mas não foi importante para Paulo quem fez o batismo. Porque os ministros de Cristo não são o foco. Cristo é. E em comparação a Cristo, os ministros são insignificantes. Então, não importa quem te batizou. Não importa se tu conheces um cristão famoso ou não, se tu já estiveste numa igreja muito famosa. Não importa, estas coisas não têm valor nenhum. O foco é Cristo. E a cruz de Cristo é fundamental. Versículo 17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria da palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Amigos, aqui nós finalmente chegamos ao cerne da solução, ou seja, o remédio principal para a divisão na igreja. Não é a igreja ir para um fim de semana onde nós vamos fazer exercícios do team building, de como é que nós podemos trabalhar juntos, uma formação assim. Não é através de bons discursos e bons argumentos. Não é através de fazer parte de um grupinho cristão, mas é através de ouvir a doce e o simples a mensagem do Evangelho. A mensagem que foca na cruz de Cristo. Parece uma mensagem que é bastante fraca, não é? Mas é a mensagem da salvação para aqueles que creem. Pois humilha os orgulhosos, levanta-se as pessoas que são oprimidos, desafia os rebeldes, restaura os quebrados. Pois enquanto nós olhamos para a cruz de Cristo, enquanto nós ficamos perante a cruz de Cristo, enquanto cristãos, nós reconhecemos, temos que reconhecer, mais uma vez, que independentemente da nossa posição, da nossa inteligência, das nossas responsabilidades, todos nós somos irmãos. Irmãos. Igual perante o Senhor. Que fazem parte da mesma família do Senhor. Uma família dos pecadores, salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então, amigos, já vimos muita coisa, eu sei. Vimos o apelo à unidade. Unidade que é visível, que é real, que é completa. Vimos a raiz da divisão, não é? Exaltar pessoas em vez de exaltar Cristo. E nós vimos o remédio do Evangelho. Que o corpo de Cristo é um. Que ministros de Cristo são insignificantes. Que a cruz de Cristo é a coisa central. Então aqui em Eiras, a nossa oração devia ser que o Senhor possa nos humilhar. Que nós possamos ver o poder e a majestade e a beleza do Evangelho de Cristo. Que nós possamos agarrar cada vez mais firme a mensagem da cruz de Cristo como a única mensagem em qual temos salvação. E que através disso nós possamos ser uma igreja unida, sem murmurações, sem grupinhos, mas com uma unidade que é real, visível e completa. Não é fácil? Não é fácil. Mas no poder do Senhor é possível. Então vamos lá. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos tão gratos que de facto Cristo veio e morreu por nós. E por causa disso nós temos a esperança, temos perdão, temos salvação e agora nós fazemos parte da tua família. Senhor, obrigado que todas as pessoas aqui em Eiras, em Coimbra, em Portugal, no mundo, que estão a confiar em Cristo, fazem parte da mesma família. Senhor, nós queremos que a igreja, no nível mundial, seja cada vez mais unida. E nós também, Senhor, oramos que a igreja aqui em Eiras seja cada vez mais unida. Unida em Cristo. Na cruz de Cristo. No Evangelho de Cristo. Como está explicado e escrita na tua palavra.
Então, Senhor, ajude-nos. Ajude-nos a ser moldado pela Tua Palavra. Ajude-nos a crescer em conhecimento e amor por Ti, através da Tua Palavra. E ajude-nos, Senhor, a viver como irmãos, como irmãs unidas em Cristo, sem grupinhos, mas com paz, com harmonia, com alegria. Nós oramos isso em nome poderoso de Cristo. Amém.